Você que está nos visitando hoje pela manhã, seja muito bem-vindo aqui entre nós, tá bem? É um prazer imenso tê-lo conosco. Nós estamos estudando na Escola Dominical o livro de Filipenses, e é conhecido como a Carta da Alegria, e hoje pela manhã nós estaremos fazendo a conclusão deste livro. Já estamos no capítulo 4, e já, se não me falha a memória, é o 15º estudo dentro do livro de Filipenses, e hoje então faremos a nossa conclusão deste livro. Na escola dominical, as nossas pré-leções, elas são gravadas. Então, pastor, eu perdi o estudo número 14, ou número 13, quer dizer, número 13, pule, viu, Davi, o 13. Número 12, número 11, eu perdi esse estudo, pastor. Então, você pode entrar no canal da igreja e você procurar, para você seguir aí o itinerário, tá bem? Vamos lá, Filipenses capítulo 4, e faremos hoje a conclusão desse livro, e tem sido para mim um tempo de refrigério estudar, porque esse livro fala da alegria que nós devemos ter constante no Senhor, independente então das circunstâncias, das situações que permeiam em nossos dias. E muito encorajador, porque aquele que escreveu estava vivendo as agruras da vida, mas está em contraste à alegria, né? Mesmo estando preso, mas demonstrando, evidenciando que a soberania de Deus estava sendo realizada na vida do apóstolo Paulo, e é sobre isso que vamos falar, sobre enxergarmos então o cuidado de Deus, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades. Esse é o grande objetivo da vida cristã. Mesmo em meio às dificuldades, nós devemos enxergar, termos a percepção que o Senhor, Deus, está cuidando, Ele está presente em toda e qualquer situação. Então o livro trata justamente sobre isso. Mesmo o apóstolo Paulo estando preso na masmorra, mas dali brota esperança, e ele encoraja os irmãos que estão livres, afirmando continuamente: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o livro, contendo apenas 4 capítulos pequenos, ele cita 17 vezes alegrai-vos e os seus sinônimos. Vamos nos alegrar em Deus. E é claro, ele conclui novamente com essa afirmação. Vamos fazer a leitura, Filipenses 4, versículo 10 em diante. Abra sua Bíblia comigo para Filipenses capítulo 4, versículos 10 em diante. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10, até o versículo 23, onde tem a bênção aqui do apóstolo Paulo, né? Concluindo assim a carta. Ouça com atenção a leitura. Diz assim o nosso texto de Filipenses 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória,
há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora ele faz a saudação final. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Uma breve palavra de oração. Pai, nesse momento estamos diante das Escrituras. Temos colocado o nosso coração, ó Deus, à disposição desse livro e observando, ó Pai, cada parte deste livro de forma expositiva e extraindo lições à nossa vida. Somos surpreendidos, ó Deus, surpreendidos a forma como vivemos hoje e em contraste aqui, ó Deus, com a grande verdade. Muitas coisas estão sugando a nossa alegria, o nosso prazer de viver para o Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele chegou a um nível de maturidade e ele quer nos ensinar sobre chegar a esse ponto. E, primeiramente, a igreja em Filipenses. E chegando até a nós, ó Deus, esse ensino. Ó Pai, ajuda-nos, abre a nossa mente, os nossos corações, aquece-nos com a sua palavra, ó Deus. Assim nós oramos com esse objetivo, nos exorta, nos repreende por meio do ensino. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Está bem claro aqui o tom da carta, a finalização da carta, ele quer expressar sua imensa gratidão. Alegrei-me sobremaneira, com alegria imensa. Essa alegria do apóstolo Paulo, como ele diz mesmo aqui, eu me alegrei sobremaneira no Senhor, a forma como vocês contribuíram comigo, têm me ajudado em minhas lutas. Desde que então eu saí para pregar o evangelho ali, desde a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, a não ser vocês, irmãos de Filipos. Vocês têm me ajudado constantemente, e nós vamos ver até o tom aqui de gratidão dele, em dizer, eu sei que vocês, ele não quis dizer que vocês demoraram um pouco, mas ele usou outra expressão, né? Vocês renovaram o cuidado para comigo. Eu sei que vos faltou oportunidade para isso. Então agora ele expressa a sua imensa gratidão, menciona pessoas que nós meditamos sobre ela, né, aprendendo grandes lições com Epafrodito, que foi um homem que colocou a sua própria vida em questão para ir ajudar e levar o donativo para o apóstolo Paulo e levar notícia novamente àquela igreja de Filipos. E é claro que nós sabemos que não tem outra carta, Filipenses 2, mas se tivesse o apóstolo Paulo, pelo que nós entendemos, ele foi lá novamente, né? Porque essa prisão dele não foi a última. A última prisão do apóstolo Paulo foi em 2 Timóteo. Aí sim, foi a última dele, onde ele colocou aquelas palavras, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aquela expressão de Paulo são as últimas mesmo, depois daquela prisão que ele escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, ele foi então executado. Mas essa carta, ele queria voltar lá, estar presente com os irmãos, chegou até a dizer o seguinte, eu estou constrangido entre partir e ficar, mas eu sei que se eu partir, será incomparavelmente melhor, porque eu estarei com Cristo. É muito bom estar com vocês, mas se eu chegar a partir, será incomparavelmente melhor. E agora, ele vem ajustando essa congregação, rogando a Evódia, rogando a Síntica, que eram mulheres que estavam na liderança, que ajudavam essa igreja a crescer. Minhas irmãs em Cristo, Evódia e Síntica, se alegrem no Senhor. Outros irmãos ajudem elas também. Então, existem muitas coisas, irmãos, que tiram o brilho da igreja, que tiram a alegria, a satisfação. E o apóstolo Paulo agora é como quem está pegando uma flanela e está dando um polimento nessa igreja. Ele já havia exortado, já havia açoitado, já havia mostrado a eles como deveriam viver contentes no Senhor, mas agora é como quem pega uma flanela e está olhando ali, né, está faltando um brilhozinho, está embaçado ainda, e ele vai passar essa flanela em cima, amaciando. Ele diz, olha, eu me alegro muito no Senhor. E de fato, irmãos, é assim que deve ser a vida cristã. Nós devemos viver em alegria, em satisfação com o Senhor. E alguma coisa
quando não estamos nesse perfil, nessa maturidade, é porque algo está acontecendo. Então, nessa passagem, Paulo faz a sua gratidão particular, ele mostra muito respeito a essa igreja, né, de Filipos. Vocês me ajudaram. Então, eu gostaria, irmãos, de enxugar o texto, mostrando 5 expressões desse texto aqui. Tá bem? 5 expressões aqui em destaque. A primeira delas, a primeira expressão, é justamente essa palavra: agora, mais uma vez, renovaste a meu favor o cuidado. O apóstolo Paulo, ele reconhece que o cuidado dessa igreja fez com que ele renovasse. Então, essa palavra renovar aqui, ela é uma palavra grega, que é a mesma usada para quando uma planta que está em dificuldade para crescer, mostrando ali só os galhos secos, ela brota, aquele brotinho, e o agricultor dá um salto de alegria vendo que ali reviveu. Então, a palavra grega aqui para renovar é justamente florescer. Então, floresceu no coração do apóstolo Paulo grande alegria em ver o cuidado dessa igreja. Então, às vezes, nós estamos precisando também de um renovo, de florescermos no Senhor. Às vezes está precisando em nós um avivamento, podemos usar essa expressão, um avivamento bíblico. Um renovo, então, não da carne, mas um renovo espiritual em nosso ser. Às vezes as lutas que enfrentamos no dia a dia, as injúrias, as amarguras que enfrentamos no dia a dia, uns com os outros, em casa, no trabalho, vai acumulando em nosso coração, em nossa mente, tristezas, rumores, uma certa ansiedade. Então, o cristão precisa entender que constantemente ele precisa, então, estar renovando essa alegria, essa satisfação. Quando eu não estou nesse nível de maturidade cristã, onde a minha alegria, a minha satisfação está se esvaindo, indo aos poucos, como que as tribulações dessa vida é como uma poeira que vai se alojando em nós. Se constantemente você não estiver tirando a poeira de cima, você vai mesmo entrar em grande dificuldade, em amargura. O seu semblante vai começando a mudar, e aquela alegria que devia ter em Cristo, ela vai sendo ofuscada pela tristeza que essa vida impõe em nosso dia a dia. Então, as chateações diárias, elas acabam criando como quem uma catarata. Você já teve catarata? Talvez alguns aqui já fizeram uma cirurgia, não é? Alguém já fez? Levante sua mão, só para a gente ter uma aplicação mais pessoal. Pronto. Então, o que é uma catarata? É uma carne que vai criando em nosso olho, que vai dificultando. Ela começa, então, embaçando. Eu estou com a vista embaçada. Então, essa catarata ela vai se aproximando do centro do nosso olho, ela vai impedindo o quê? De nós enxergarmos. Eu quero lhe dizer que as tribulações dessa vida, as angústias, né, de certa forma, as chateações do dia a dia, seja como for, seja de onde ela vier, ela vem como uma catarata e vem impedindo de nós enxergarmos então o quê? As bênçãos de Deus. E aquele cristão que deveria viver em alegria, não consegue enxergar mais alegria na vida cristã. E é sobre isso que Paulo está dizendo, irmãos, nós precisamos de fato nos alegrarmos. E é no Senhor, e isso deve ser constante, tirando a poeira, passando a flanela, polindo mesmo a nossa fé, limpando as cataratas que aparecem e impedem de enxergarmos então as bênçãos. E quando acontece algo em nossa vida, logo nós baixamos a cabeça e não conseguimos entender a soberania de Deus agindo. Então, um cristão maduro, ele está em vigilância. Então, veja que o apóstolo Paulo quer levar essa igreja a uma maturidade elevada no que refere-se à satisfação de vivermos em Cristo. Então, se por alguma razão você está cabisbaixo, não, pastor, é porque fulano falou aquilo comigo. Não é porque o meu marido, não, pastor, a minha esposa não está me ajudando. Não, é o meu filho,
Não, pastor, algum irmão da igreja falou aquilo e eu... É sobre isso aqui, irmãos. Não vá se escorando, embora que nós precisamos uns dos outros, né? De certa forma, para a nossa comunhão, mas a estrutura da minha fé e da sua fé não deve estar ancorada no outro, não. Porque senão vamos sempre viver nessa me desculpa aqui a expressão, não sei se é muito baixa essa expressão, ladainha. Vamos viver sempre na mesma conversa, sempre na mesma coisa. Toda vez que para conversar com o irmão, é a mesma música tocando e arranhando. É porque fulano, é porque isso. E passa um ano, passa dois, vamos lá conversar com o irmão. E a mesma conversa, a mesma coisa. Não tem uma novidade, não tem um renovo. Nada de novidade, irmãos. Eu vim aqui para me alegrar, mas a música é a mesma. Então, esse cristão, se é o seu caso, está vivendo assim, você está precisando renovar a sua alegria. Está precisando florescer em Cristo a sua alegria. E Paulo, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez renovastes a meu favor, eu fui renovado. Então esse renovo, ele deve ser o quê? Constante. Esse renovo, ele deve ser constante, irmãos. Assim como uma dona de casa precisa passar o espanador na poeira da sua casa, quando? Constantemente. Assim como uma dona de casa precisa chegar na sua pia ali lavar a louça, assim também constantemente nós precisamos cuidar da nossa vida, da nossa alegria, da nossa satisfação. E mesmo em agruras, nós tem possibilidade de vivermos a alegria no Senhor? Com certeza tem. Apóstolo Paulo é um exemplo disso. Então essa é a primeira expressão que eu gostaria de destacar aqui, que o contentamento do apóstolo Paulo estava além das suas circunstâncias, estava além. Quando algo queria lhe pegar pelas pernas, como diz o ditado aqui, não é popular, me pegou, ele estava sempre se alegrando sobremaneira, a ideia de sobrepor-se então sobre as circunstâncias e conseguir enxergar um pouquinho mais à frente, sempre trabalhando a sua percepção das coisas, como ele via as lutas. Deixa eu lhe dar um testemunho pessoal, eu tenho que falar isso aqui, que aconteceu, um irmão ficou muito constrangido. Em nosso encontro de casais, pessoal, aconteceu uma tragédia, posso dizer assim, uma tragédia. Esse ano, estamos designando equipes que cuidam, então são equipes novas, então tudo é novo. Então os irmãos estavam muito empolgados, nós fizemos um roteiro, e eles estavam muito animados com esse roteiro, e fizeram a proposta da comida, vamos comer essa comida aqui, ótimo, excelente, pastor, o que é que o senhor acha? Eu estava concordando com tudo, que eu queria dar autonomia para eles trabalhar, eu não queria segurar, ótimo, excelente, perfeito, vamos trabalhar, pastor, que bom, vamos fazer. Então marcamos o dia, e a equipe foi, como é o nome daquela comida, me ajude, é salpicão, é isso? Pronto, e o frango desfiado, temperado, compramos e fomos para a casa do Mateus, o Mateus, a Kelly, o Ricardo, a Keila, outros foram convidados, né, como a irmã Aurilene, e outros estavam lá, a Terezinha, e todos ajudando, trabalhando. Pensa num trabalho grande, pessoal, grande, todo mundo com vigor. E então preparamos toda a comida e colocamos na geladeira e fomos para casa. No outro dia, sexta-feira, vamos se alegrar, isso, muito bem, irmão, vamos para frente. Aí quando chegamos de manhã, o Antônio Carlos veio olhar como estavam as coisas. Fala com o pastor Bruce agora. Irmãos, a carne apodreceu. Naquela alegria, alguém desligou a chave do freezer. Aí acabou com todo mundo. Sexta-feira, 10 horas da manhã, o Ricardo logo queria chorar, mas aquele. E já tinha gente já desesperado. Disse, gente, isso aqui... Deus está cuidando. Não, pastor, não acredito, não. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Não, pastor, não tem como é que eu... Me ensine aqui, né? Me ensine como Deus é soberano. O que é que vamos fazer agora com essa carne aqui, pastor? Apodreceu. E agora? Olha tantos quilos aqui.
E gente já desesperado. Eu disse, olha gente, Deus é soberano. Ele conhece todas as coisas. Vamos nos alegrar e vamos melhorar nossa percepção diante das angústias. E ficou aquilo martelando, e a reunião chegou, e foi tudo bem, não foi? Foi tudo bem, e você não sabia disto, mas por que eu estou contando? Para ajudar os novos irmãos em Cristo a mudar a sua percepção de ver as coisas. E eu disse, irmão Ricardo e Keila, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E onde isso cooperou? Eu fui até uma irmã que prepara as refeições, é uma irmã de outra igreja, e ela tem costume de fazer isso. Já fez várias vezes aqui para nós, né? Para as senhoras, para os casais. Eu fui até ela, eu disse, olha irmã, eu gostaria que aconteceu algo e nós precisamos de urgência. E ela disse, pastor, tem 3 meses que eu estou sem trabalhar. 3 meses. E depois de 3 meses, por conta de uma cirurgia, esse é o primeiro trabalho que eu vou fazer. Então, aquilo foi um recurso que entrou para aquela irmã. Depois de uns 3 meses sem ela estar trabalhando, foi um recurso que entrou para ela, uma ajuda. Depois de 3 meses, eu peguei aquilo, e o Ricardo querendo entender onde é que Deus trabalha. Eu disse, às vezes não é em você. Às vezes a sua tribulação, às vezes não é sobre você. Nós somos muito egoístas. E o Marcos, irmão Marcos, nós somos muito egoístas, pensamos só em nós. É porque eu queria estar bem, é porque eu queria... Olha o apóstolo Paulo, irmãos. Ele diz, irmãos, a minha prisão, Deus tem permitido que o evangelho chegasse até a guarda pretoriana, que era a elite aqui, por conta da minha prisão. Se não fosse a minha prisão, como é que o evangelho ia chegar a estes aqui? A grande questão é porque nós somos muito egoístas, queremos um conforto. Eu disse, você queria aquela alegria dos irmãos, dizer, olha, você fez um bom trabalho. Mas às vezes Deus estava projetando algo. E às vezes não é para você, às vezes é para beneficiar o outro. Então, por isso, devemos nos alegrar no Senhor sobremaneira e renovar em nós sempre essa alegria, sempre essa disposição. Mas se você fica com os seus olhos só olhando o problema, só olhando a situação, aí você cega mesmo. Aí a sua percepção não consegue mudar. Você só olha para a vida financeira. E sua vida é só isso, é? Olha o que nós temos pela frente, irmãos, é só isso, a vida financeira? Não, pastor, é porque isso aqui está difícil demais, é só isso a vida cristã, você olha só para esse montinho aqui. Peça ao Senhor que tire essa sua catarata espiritual dos seus olhos, para você ter percepção e se alegrar no Senhor, mesmo em meio a qualquer circunstância. Aí nós vamos para a próxima expressão que continua. Veja o que é que ele diz no versículo 11. Eu digo isto, irmãos, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver o quê? Contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi. Então isso significa dizer, a próxima expressão que vamos trabalhar aqui, é justamente a expressão aqui que diz, eu aprendi a viver contente em... Quando? Foi fraco. Quando eu aprendi a viver contente? Em toda e qualquer situação, toda e qualquer circunstância eu aprendi. Então isso significa dizer que viver contente é uma questão de aprender. É uma questão didática, de ensino, que Deus vai nos ensinando constantemente. Enquanto eu não aprendo, Deus está me açoitando. Não aprendeu ainda não? Pois eu vou lhe pegar aqui ainda. Enquanto não aprendemos, é açoite. Até então que venhamos aprender, discernir o que Deus está falando à minha vida. A grande pergunta a fazer é, o que Deus quer me ensinar com essa circunstância? Senhor, me ajude a entender essa circunstância que eu estou passando. Qual é a lição que o Senhor está me dando? Essa deve ser a nossa oração. E não uma oração egoísta de querer passar, de querer pular essa tribulação, essa angústia, essa dor que eu estou sentindo. A grande pergunta é, Senhor, me ajude a aprender. Me ensina, ó Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele está dando para nós, irmãos, mastigado.
Ele mastigou bem aqui, está dando para nós aqui, já tirou as espinhas, já tirou o osso, está dando mastigado aqui para nós a lição. Eu aprendi a viver, não é questão de pobreza ou riqueza, eu aprendi a viver contente, independente das circunstâncias. A próxima expressão, eu tanto sei estar humilhado, como também sei o quê? Ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, como de escassez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Nós temos aqui a expressão mais conhecida no meio evangélico. Vamos citar juntos? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Naqueles dias, irmãos, embora que essa igreja estava numa província romana, mas havia grande influência dos gregos, dos helenistas. Então havia uma religião naquela época, que era uma religião conhecida como a religião de segredos. Um grupo religioso que sempre estava afirmando que entendeu o segredo da vida, o mistério da vida, o que era. E eles sempre estavam falando alguma coisa sobre esses mistérios da vida. Mas o apóstolo Paulo agora coloca em relevo, em destaque, qual é o verdadeiro sentido da vida cristã. Qual é o verdadeiro segredo? E o segredo, eu aprendi o que? A viver contente. Esse é o grande desafio da vida cristã, é vivermos uma vida de satisfação em Cristo. E ao dizer isso, ser necessário explicar para a igreja dos nossos dias que não é uma questão de ter muito, não é uma questão de pobreza ou riqueza, não é uma questão de a minha situação em Cristo, não é uma questão de se eu estou bem aqui ou se eu estou mal. Paulo não está colocando se é isso ou aquilo outro, ele diz, eu aprendi a viver contente, seja aqui ou seja desse outro lado. Eu sei estar honrado, eu sei o que é andar num carro bom, vamos usar uma expressão contemporânea, eu sei o que é andar em um carro bom. Mas eu sei também o que é andar no Fiat Uno, no Fusca. Gente, nada contra o Fusca, né, gente? Nada contra o Fiat Uno do dia Assis, né? Paulo diz, eu sei, gente, eu sei o que é estar aqui, eu sei o que é andar a pé. Eu sei o que é andar tantos quilômetros a pé para fazer uma atividade, mas eu sei também o que é ir de carro lá e é muito bom. Mas para mim tanto faz eu estar andando a pé ou com um transporte. Se Deus me colocou aqui, amém. Se Ele me colocou aqui, amém. Mas tenhamos cuidado também para não irmos para os extremos, tá bom? Para não irmos para os extremos e usar esse versículo como quem quer viver numa mesmice de vida e ficar empurrando esse versículo. Tem pessoas que não compram um chinelo melhor porque diz, não, rapaz, eu preciso aprender a viver contente. Sim, mas porque eu preciso viver contente, quer dizer que eu não posso comprar uma camisa nova, não, é? Não, pastor, eu vou viver com essa roupa aqui, é para sempre, é uma camisa só, porque Deus diz, aí é outro lado, aí é outro extremo. Se Deus está lhe dando recursos, se Deus tem lhe dado recurso e você tem negligenciado, aí é outro texto que nós vamos, tá bem? Eu falo muito para os irmãos, use os recursos que você tem para o reino de Deus, para o bem da sua família. Lhe dou até outro exemplo, sem citar nomes, de um irmão que me procurou, que Deus estava agraciando ele com recursos, com bens materiais, com finanças. E ele chegou para mim, pastor, eu estou com vergonha de comprar um carro novo. Eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você está pecando. Como assim, pastor? Você está pecando. Deus está lhe dando recurso, você pode comprar um transporte novo para você e para a sua família, em prol do reino de Deus, o bem da sua família, e você está negligenciando. Deus está lhe concedendo, e você está recusando. Você já pensou se Deus tira esse recurso? Aí você ia ver a situação. Se Deus está lhe concedendo, compre. Pastor, mas eu fico com vergonha. Irmãos, Deus está lhe concedendo, compre um recurso. É o bem da sua família. E amém, ele ouviu, atendeu, foi lá e comprou mesmo.
não congrega entre nós, esse irmão, e comprou um transporte novo, caríssimo. É pecado? Não é. Amém, por isso Deus está lhe concedendo. Mas se Deus então não está, minha situação não está muito boa, pastor. Pois aprenda a viver contente com essa aqui. Se Deus lhe der recursos, vá avançando, vá lutando também por isso. Então é muito importante esses extremos aqui nós entendermos, para então não venhamos a acusar os outros irmãos, dizer, olha, o irmão ali está se esbanjando. Não, Deus está lhe dando recurso. Amém por isso. Amém. A questão aqui não é os bens em si, é a circunstância que Paulo aprendeu a viver, ele quer nos ensinar. Eu aprendi a viver, irmãos. É acima disso aqui. Eu estou acima e ele quer nos ensinar. O versículo tão conhecido, tudo posso naquele que me fortalece, não está falando de bens. Está falando de circunstâncias. A palavra grega para posso aqui não é poder de possuir as coisas, é suportar. Então, eu vou mudar agora a palavra e você vai entender melhor. Porque pessoas escrevem no seu comércio, tudo posso naquele que me fortalece, na intenção de barguear Deus e agariar recursos para si. Errado. Colocam então na rabeta do caminhão ali, um adesivo, tudo posso naquele que me fortalece. O versículo não está falando sobre poder, então, possuir as coisas, mas de suportar a circunstância, independente do que ela seja. Então, Paulo está dizendo, tudo eu suporto. Tudo eu suporto. Toda e qualquer circunstância eu suporto. Aonde? Naquele que me fortalece. Então o versículo não está falando de eu posso naquele que me fortalece, no sentido de poder, de determinar as coisas para Deus. O Senhor disse que eu posso, então eu posso, eu vou lá e eu vou fazer. Cuidado, não é nesse sentido, é no sentido de contentamento, de satisfação em Cristo. Tudo eu suporto, tanto de angústia, de escassez, de alegria, de abundância, como de fome também. Tudo eu suporto naquele que me fortalece. Amém? E ele continua com a última expressão aqui, eu vou pular agora. Ele expressa sua gratidão aos Filipenses, no versículo 15, menciona a igreja de Tessalônica, no versículo 16, no versículo 17, ele diz, olha, não que eu procure o donativo, não é que eu esteja procurando esse donativo, né? Mas o que eu desejo é que vocês aumente o crédito, que vocês aumentem na fé. Em outras palavras, esse crédito aqui está falando das pessoas progredirem na sua fé. O 18, eu recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o versículo 19, vamos ler juntos? Para extrairmos a nossa última lição aqui. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, cada uma. A última expressão que vamos mastigar aqui, entendermos, é que Deus, Ele supre as nossas, o quê? Necessidades. Ele supre. O texto aqui, irmãos, não é uma apologia a viver na miséria, não. Tá bem? Não é uma apologia a viver na miséria, dizer, olha, essa vida aqui eu vou andar com esse chinelo mesmo rasgado, essa roupa aqui, que não, eu vou andar assim mesmo, pastor, porque a Bíblia diz que eu tenho que viver em contentamento. Aí começamos a apontar para os outros que vivem melhor. Não é sobre isso o texto. Não é. É sobre vivermos além disto. É sobre Deus que supre as nossas necessidades. Porém, nós vivemos em dias que é necessário explicar tintim por tintim para entendermos o que é necessidade, principalmente ao grupo mais novo, principalmente à geração mais nova, porque boa parte dos que estão aqui, eu tenho certeza que sabem viver em toda e qualquer circunstância, mas há uma geração nova que tem chegado, irmãos, e não é culpa deles,
E boa parte é culpa nossa mesmo, porque não estamos ensinando nossos filhos a viverem contentes no Senhor. Vou lhe dar 2 exemplos. Não é o melhor exemplo, porque quando eu falo algo sobre mim, eu digo logo, não é o melhor exemplo, mas é um exemplo entre outros exemplos. Eu ensino os meus filhos, até hoje eu louvo a Deus. Nenhum deles chegou em uma loja, e-shop, ou seja onde for, e papai, eu quero aquilo, ele começa a se espernear no chão. Faz não. Nunca fizeram. Por quê? Eu ensinei eles em casa. Quer uma coisa? Peça. Se o papai puder, o papai vai comprar para vocês. Então, diversas vezes, até hoje, todos eles, até o Davi que é grandão, pai, aquilo ali, rapaz, não estou podendo, mas se eu puder, eu concedo. E o Lucas, até hoje, né? Papai, isso aqui é muito caro. Rapaz, para ele é caro, né? Se eu puder, está ao alcance, vai ser concedido. Se não, é não. E ele faz o quê? Ele fica contente, pessoal, porque quando se ensina o filho, ele vai aprendendo. Então, muitos aqui na igreja chegaram para essa igreja muitas vezes a pé, de jumento, de bicicleta, e vieram de onde? Do Córrego do Mourão, de Sítio Novo para lá, de Alto Alegre aí com toda dificuldade, que aprenderam a viver. Eles sabem ter, como sabem também não ter. Dona Rosa, seu João, seu Chiquinho, Dona Júlia, o pastor Aguiar, que hoje está num transporte muito bom, mas já andou, foi de joelho por aí. Aprenderam a ter e a não ter também. Mas a nossa geração precisa aprender o que é necessidade. Deus há de suprir as nossas necessidades. E eu lhe confesso que eu sou jovem e estou aprendendo a viver nesse contexto. Quando fui casar, que é outro exemplo, não é o melhor exemplo, mas é um exemplo. Não tinha nada. E não tenho ainda não. Nada. E o pastor Bruce olha para mim, fazendo aconselhamento, e diz, Ricardo, o que é necessário para o homem casar? E eu pensei, gente, é um americano, está diante de mim. Eu pensei, rapaz, ele vai me doar alguma coisa. Ele vai me doar alguma coisa. E eu pensei, rapaz, acho que uma geladeira seria bom para um camarada casar, ter uma geladeirazinha para uma água gelada. Não, ele precisa ter uma motinha para ele fazer suas atividades. Isso é uma necessidade, não é não? Não, acho que uma televisão. Acho que é uma necessidade. Eu pensei tanta coisa que não disse nada. Travei. Aí ele perguntou novamente, Ricardo, o que é necessário para um homem casar? E eu fiquei abestalhado, velho. E ele disse, é necessário uma esposa. Tabefe grande que ele me deu no pé do ouvido. Para casar é necessário uma esposa. E eu tinha esquecido dela. É mesmo, uma esposa. E nós casamos, só eu e ela, né? Gente, é sobre isso. Ele há de suprir a nossa necessidade. Deus só vai lhe dar o pneu de uma bicicleta se você tiver uma bicicleta e estiver precisando desse pneu. Deus ele só vai lhe dar algo se ele há de suprir. Mas a nossa geração está engolindo isso, atropelando e querendo tomar das mãos de Deus ou da mão dos pais. Eu necessito de um iPhone 17. Necessita nada. Eu necessito disso. Necessita não. O outro lado também, não é bom que sua família, os seus filhos andem aí desmantelado, você tendo recurso. É uma vergonha também. E eu chamo a atenção da igreja, irmão, isso é uma vergonha. Você tem recurso, use pela misericórdia de Deus. Compre uma roupinha melhor. Se ajeite pela misericórdia do Senhor, né? Já dei muitos conselhos a rapazes, quer encontrar uma moça, mas não sabe nem vestir uma camisa. Não sabe nem passar um ferro numa camisa. Quer casar para quê? Se ajeite primeiro. Ele há de suprir as nossas necessidades. A grande pergunta é, o que é necessidade? O que é necessidade? O que é? Ele há de suprir. Essas são as lições que nós encerramos o nosso livro aqui de Filipenses. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém e amém. Ao nosso Deus e Pai, como diz o versículo 20, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos.
Amém. Senhor Deus e Pai, ó Deus, o texto é muito rico, e eu sei que eu pulei muitas verdades aqui, mas ajuda-nos a reter, ó Deus, o que é contentamento. Ajuda-nos a entendermos também o que é os extremos, para não venhamos a acusar uns aos outros. Nos ajuda também, ó Deus, a usar os nossos recursos para a Tua glória e para o Teu louvor. Extrai de nós o egoísmo. Tira de nós, ó Deus, as cataratas que impedem de enxergarmos a bondade do Senhor, mesmo em meio a uma dor. O Senhor nos ensina. As tribulações é pedagogia. O Senhor está nos ensinando, nos treinando, nos capacitando. Para quê? Não sabemos. E sabemos. Coopera para o bem. Tudo eu suporto naquele que me fortalece. Ajuda-nos a chegarmos nesse nível, porque eu acho que estamos aquém. Ajuda-nos, ó Deus, a chegarmos a essa maturidade de dizer e declarar: Senhor, nos ajuda a aprendermos a viver contente no Senhor. Ó Pai, nós oramos, renova em nós a satisfação da vida cristã, a alegria, renova-nos, ó Deus, tira de nós a poeira da amargura, da tristeza, tira essa catarata dos nossos olhos que impede de ver a bondade do Senhor, até nas tribulações. Assim nós oramos, ó Deus, e oramos agradecidos, glorificando o Senhor, por esse estudo do livro de Filipenses. Oramos em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar o corinho Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Caleb, você quer ajudar aqui, Caleb, por favor? Alegrai-vos sempre no Senhor. É aquele corinho onde esse lado vai ajudar e esse outro lado também. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Aí esse lado continua cantando baixo. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. E esse outro lado, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, ok? Agora, se cantar triste, já sabe, vamos sentar de novo, vamos começar o culto tudo de novo, viu, Araújo? Muito bem, vamos ajudar o Welison. O Welison veio de São Paulo esses dias, rapaz, com uma voz mais fina, meu pai. Ajude aí, Welison, a cantar. Vamos lá? Um ré. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Agora inverte. Alegrai-vos sempre no Senhor. Nota 10, gente. Bom dia, Deus abençoe.